Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça de interagir de alguma forma, curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, para que o YouTube entenda e compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que assim mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. Pessoal, vamos então aqui fazer uma nova série de vídeos acerca dos jogos que nós teremos nessa segunda rodada dos playoffs. No lado do leste, as duas semifinais estão definidas. A primeira delas, Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, o primeiro contra o quarto. Um detalhe que nós tivemos aqui na Conferência Leste é que inicialmente nós não tivemos nenhuma surpresa, ou seja, os 4 primeiros colocados passaram por seus adversários e estão na segunda rodada. Enquanto na Conferência Oeste nós já tivemos uma surpresa. Minnesota Timberwolves, lembrei, passou pelo Los Angeles Lakers, então o sexto conseguiu eliminar o terceiro colocado. No confronto direto entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, o Indiana Pacers leva vantagem considerável. De 4 partidas disputadas, o Indiana Pacers ganhou 3 e o Cleveland somente 1. Então, no confronto direto, temos uma vantagem aqui do Indiana Pacers contra o Cleveland Cavaliers. Vamos verificar então as estatísticas individuais. Esses números são referentes aos playoffs, tá bom, pessoal? Não peguei aqui números referentes à temporada regular. Beleza? Porque é como se a gente iniciasse uma nova série, né? Acerca de pontos, o cestinha da equipe do Cleveland é o Darius Garland com 24 pontos. Lembrando que o Darius Garland não jogou as últimas 2 partidas dos playoffs, tá? Por causa de uma questão de problema no dedo do pé e etc. Então ele não participou. Temos como reboteiro, o principal reboteiro, Jarrett Allen com 10.3 e assistências também temos o Darius Garland com 7 assistências por jogo. Estatisticamente, nesses playoffs, a equipe do Cleveland Cavaliers vem da seguinte maneira. Em pontos, em média de pontos, é a primeira colocada, fazendo 126 pontos por jogo de média. Em rebotes, é a 8ª, pegando 43,3 rebotes por jogo. Em assistências, é a terceira, fazendo 25,8. Em roubadas de bola, é a segunda, roubando 10 bolas por jogo. Em cestas de 3 pontos convertidas, é a primeira, com 19,3 bolas de 3 pontos convertidas, e em turnovers é a primeira também, a equipe que melhor protegeu a bola nesses playoffs até o momento, cometendo apenas 10 turnovers. Defensivamente, a equipe do Cleveland Cavaliers é a segunda melhor defesa, sofrendo em média apenas 95,5 pontos por jogo. Lembrando que, obviamente, o Cleveland Cavaliers tendo enfrentado um Miami Heat, que é uma equipe consideravelmente mais fraca, obviamente que isso daqui influencia nas estatísticas, tá bom? É uma disparidade técnica muito grande e você percebe isso nos 2 últimos jogos, onde a equipe do Cleveland Cavaliers dá 2 atropelos em cima do Miami Heat e sofre pouquíssimos pontos, fazendo com que ele então dispare como melhor ataque até o momento dos playoffs e a segunda melhor defesa dos playoffs. Time titular esperado do Cleveland Cavaliers nessa próxima série. Darius Garland, ainda com um problema no pé, no dedão do pé, ainda está sendo analisado dia após dia, mas não está fora, não está sendo considerado fora do jogo. Donovan Mitchell na 2, Max Strus na 3, Evan Mobley na 4 e Jarrett Allen na 5. Lembrando que ter o Evan Mobley na equipe ajuda e muito porque ele foi eleito o defensor do ano. Vamos verificar então, da mesma maneira, o time do Indiana Pacers, cestinha, Pascal Siakam com 19,8 pontos por jogo. Em rebotes, Aaron Nesmith com 6,4 rebotes, e em assistências, Tyrese Haliburton com 11,6, uma média alta de assistências em cara por jogo. Em pontuação, o time do Indiana Pacers é o terceiro melhor ataque, fazendo 117,8 pontos por jogo. Em rebotes, é o 10º, pegando 41,4. Assistências, é o primeiro, dando 30 assistências por jogo em média. Em roubadas de bola, é o 7º, roubando 7 bolas por jogo. Em 3 pontos convertidos, é o terceiro melhor colocado, com 14,4 cestas. E em
turnovers, é a terceira equipe que melhor protege a bola, com apenas 11 turnovers por partida. Defensivamente, aqui nós temos um ponto negativo para a equipe do Indiana Pacers, porque é a 13ª defesa, sofrendo 110,2 pontos por jogo. Time titular esperado para o Indiana Pacers nessa série: Tyrese Haliburton na 1, Andrew Newbard na 2, Aaron Nesmith na 3, Pascal Siakam na 4 e o Miles Turner na 5. Bem, analisando, que nem eu sempre faço, né, pessoal? Eu vou lá, dou uma estudada, dou uma lida acerca do que os analistas eles falam, que eles esperam e etc. Que o Cleveland Cavaliers ele é favorito e ele passa nessa série aqui e vai para a final de conferência. Entretanto, não vai ser uma varrida, tá bom? Que nem assim algumas pessoas podem estar pensando. Na minha opinião, não vai ser uma varrida, vai ser uma série de 6 partidas e o Cleveland Cavaliers vai ganhar 4 e perder 2. Obviamente, né, se é uma série de 6 e o Cleveland Cavaliers ele vai passar. Cleveland Cavaliers em 6, na minha opinião, Indiana Pacers tem capacidade de ganhar 2 partidas aí e não ser varrido nessa série. Boston Celtics e New York Knicks. Então vamos verificar aqui as estatísticas iniciais aqui, o confronto direto. E aqui era um problema que a gente já tinha mencionado, a gente falou algumas vezes na temporada, que era uma preocupação na minha visão para o New York Knicks, que é o seguinte: o New York Knicks, como terceiro colocado na Conferência Leste, foi bem até contra outros adversários, mas contra os 2 líderes, o vice-líder e o líder da Conferência Leste, ele não conseguiu vencer nenhuma partida na temporada regular. E aí até uma coisa que eu tinha mencionado. Num primeiro momento, enfrentando ali o Detroit Pistons, acredito eu que a equipe iria passar. Mas o problema secundário seria se Boston ou Cleveland passassem e New York Knicks pegasse uma dessas 2 equipes, porque o retrospecto não é nada positivo e esse é o retrospecto dessa temporada. O Boston Celtics ganhou as 4 partidas contra o New York Knicks nessa temporada regular. Vamos verificar os líderes em estatísticas da equipe do Boston Celtics nesses playoffs, tá bom? Números de playoffs aqui, galera. Cestinha da equipe: Jason Tatum com 31,3 pontos, rebotes Jason Tatum com 11,3 e assistência Jrue Holiday com 5,5. Lembrando que o Jrue Holiday até o momento ele está considerado fora por causa de uma lesão, né? Deixa eu verificar até aqui, ó. Aqui, ó, Jrue Holiday fora. A expectativa é que ele volte dia 5 de maio, né? Jrue Holiday está fora por causa de uma lesão no posterior de coxa. E ele foi descartado para o jogo de terça-feira contra o Orlando Magic. Isso daí já aconteceu até, né? Essa atualização foi do dia 28 de abril e a expectativa é que ele volte dia 5 de maio. No coletivo, como vem a equipe do Boston Celtics? No que tange a pontuação, e lembrando, tá, estatísticas de playoff, tá, pessoal? No que tange a pontuação, 106,4 é o 9º melhor ataque. Em rebotes, 42,2 é o 9º também colocado. Em assistências, 20,2 assistências por jogo, 12º colocado. Roubadas de bola, 8 roubadas por jogo, é o 5º colocado nessa estatística. Em cestas de 3 pontos convertidas, aqui é o 10º colocado nesse playoffs, convertendo 11,8. Em turnovers cometidos, é a 8ª melhor equipe, cometendo 13 turnovers por jogo. E defensivamente, aqui a equipe do Boston Celtics ela consegue brilhar muito, porque ela sofreu apenas 93,6 pontos por jogo, a melhor defesa dessa competição. Lembrando que, pessoal, essas estatísticas aqui, elas podem flutuar muito conforme a equipe que eles enfrentam, que o Cleveland Cavaliers é o melhor ataque, mas ele é o melhor ataque porque ele enfrenta um Miami Heat, que é uma equipe fraca, de certa maneira, defensivamente. Os últimos 2 jogos da série dos playoffs, o Cleveland Cavaliers fez muito ponto e sofreu muito pouco também. Aqui, por exemplo, o Boston Celtics, ele é a melhor defesa, mas também porque ele enfrenta um Orlando Magic, que é uma equipe que fazia poucas pontuações por jogo também. Ter 106,4 pontos apenas pro ataque que o Boston Celtics tem também é uma questão de qualidade defensiva da equipe que eles enfrentaram, que era o Orlando, que complicou bastante a vida deles. Então isso daqui influencia muito. Quem foi enfrentado nessa primeira fase dos playoffs determina bastante nessa questão de números aqui, tá? Jogadores esperados para essa fase, para essa segunda rodada dos playoffs pelo lado do Boston Celtics: Derrick White na 1, Jrue Holiday por enquanto fora, tá? Jaylen Brown na 3, Jason Tatum na 4 e Kristaps Porzingis na 5. Vamos verificar então o
New York Knicks. Aqui, cestinha da equipe, Jalen Brunson com 31,5 pontos. Karl Anthony Towns, 10 rebotes por jogo. E em assistências, Jalen Brunson com 8,2. Coletivamente, como vem a equipe do New York Knicks? Fazendo 108 pontos por partida, o Knicks é o 6º melhor ataque dos playoffs. Com 40 rebotes por jogo é o 12º, com 19,8 assistências é a 15ª equipe. E em roubadas de bola com 8,8 roubadas é a 4ª melhor nessa característica nos playoffs. Em 3 pontos convertidos, com 11 cestas de 3 por jogo, é o 13º colocado. E em turnovers sofridos, com 12,8 é o 8º melhor time que protege a bola. Na defesa, é a 9ª melhor defesa, sofrendo 106,7 pontos por partida. Time titular esperado, o New York Knicks nessa próxima série. Jalen Brunson na 1, Michael Bridges na 2, Josh Hart na 3, OG Anunoby na 4 e Karl Anthony Towns na 5. Bem, aqui na minha visão, inicialmente poderia ser assim, vamos ter um jogo do segundo contra o terceiro, vamos ter um equilíbrio maior, vamos ter um jogo mais disputado. Na minha humilde visão, o New York Knicks não tem, obviamente, uma defesa tão qualificada, tão bem estruturada quanto a equipe do Orlando Magic, que segurou bem durante toda a série o time do Boston Celtics. O time do New York Knicks, ele também sofre bastante, lembrando que essas médias, essas estatísticas de pontos que eles sofreram, foi numa série contra o Detroit Pistons, que era uma equipe que a gente tinha até mencionado, uma equipe que tinha muita força de vontade, tinha um elenco ali que estava se sobressaindo ali com as suas peças, mas não era nada de espetacular, tá bom? E assim, de certa maneira, ainda deu uma chorada, vamos falar assim, em algumas partidas para conseguir avançar. Na minha opinião, o Boston Celtics vai ter mais facilidade nessa série do que contra o Orlando Magic. Mas ainda assim, não é que vai varrer a equipe do New York Knicks. Na minha opinião, vai acontecer a mesma coisa. Boston Celtics aqui em 5, tá bom? Em 5, mas eu acho que os jogos não serão tão complicados quanto nós vimos no contra o Orlando Magic, porque a equipe do Orlando Magic tinha uma defesa extremamente capacitada e que realmente conseguiu atrapalhar bastante o Boston Celtics. Enquanto o New York Knicks, no geral, ele já sofre um pouco contra o Detroit Pistons e enfrentando o Boston Celtics, que é uma equipe mais qualificada, uma equipe que tem melhores nomes, tem um elenco mais qualificado, na minha opinião, ele vai sofrer ainda mais. Não tô falando que ele vai ser varrido, mas eu acho que vai perder em 5 partidas, tá bom? Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.